Para o governo, ela era só um número, uma estatística fria em uma planilha de gastos sociais, um código alfanumérico associado a um benefício mensal. Mas para o filho, ela era tudo. E em menos de 2 anos, essa mãe solteira saiu do auxílio governamental para uma liberdade financeira que ninguém acreditava ser possível. Essa não é uma história sobre sorte, é sobre decisão. Para o sol que ainda não havia nascido, para o silêncio pesado do apartamento de 2 quartos, ela era Ana. O som do despertador às 5 da manhã não era um convite para um novo dia, mas um alarme de batalha. Cada amanhecer marcava o início de mais uma rodada na luta silenciosa pela sobrevivência, uma luta travada longe dos holofotes, nas cozinhas mal iluminadas e nos corredores de supermercados, onde cada centavo era um soldado em seu pequeno exército. E se você acha que isso é exagero, espera, essa parte é mais comum do que você imagina. A escuridão lá fora era um espelho do nevoeiro em sua mente, uma mistura de exaustão, ansiedade e medo que se tornara sua companheira constante. Ser uma estatística significava ser invisível, e Ana sentia esse peso em cada osso do seu corpo. A rotina não era conforto, era um mecanismo de defesa, uma coreografia ensaiada para manter o caos à distância. O café, forte e amargo, não era um prazer, era combustível. Enquanto a água fervia, sua mente já estava em alta velocidade, executando a complexa matemática da pobreza. A conta de luz que vencia na sexta, o gás que parecia acabar sempre antes da hora, o par de sapatos do pequeno Léo que já mostrava sinais de desgaste. Era uma equação cruel. Eram cálculos que nenhuma escola ensina, uma álgebra de necessidades contra recursos, necessidades infinitas, recursos limitados. O resultado, sempre déficit. Olhar para o filho dormindo em seu quarto era, ao mesmo tempo, sua maior força e sua maior vulnerabilidade, porque doía. Aquele rosto sereno, alheio às batalhas da mãe, era o motivo pelo qual ela se levantava. Mas era também a lembrança constante de tudo que ela não conseguia oferecer. A ida ao supermercado era o campo de batalha mais exposto. Ali, sua condição deixava de ser um segredo guardado entre 4 paredes. O deslizar do cartão do auxílio governamental na máquina era como uma confissão pública, um ato que a marcava perante os olhares dos outros clientes. Ela sentia os julgamentos, reais ou imaginários, como pequenas agulhas invisíveis na pele. A escolha dos produtos era um exercício de renúncia. Seus olhos passavam pelos iogurtes coloridos que Léo adorava, mas suas mãos pegavam a marca genérica. Ela ignorava a seção de frutas frescas mais caras e se concentrava no básico, no que enchia a barriga, não no que nutria a alma. Cada item no carrinho era uma decisão estratégica, um pequeno sacrifício em nome de um bem maior e mais distante, o final do mês. E aqui está algo que ninguém fala. A pobreza não humilha só pelo dinheiro que falta, mas pelas escolhas que ela te obriga a fazer. Houve um tempo em que os sonhos de Ana eram maiores que as paredes de seu apartamento. Ana sonhava grande. Ela se lembrava de uma versão mais jovem de si mesma, cheia de planos, com um diploma de administração engavetado em algum lugar, um lembrete empoeirado de uma vida que nunca aconteceu. A maternidade solo e uma sucessão de crises financeiras a empurraram para essa realidade paralela, onde a ambição era um luxo que ela não podia mais se permitir. O fantasma do "e se" a assombrava nas horas mais quietas da noite. E se ela tivesse aceitado aquele outro emprego? E se ela tivesse escolhido diferente? E se o pai de Léo tivesse ficado? As perguntas flutuavam no escuro sem resposta, alimentando a sensação de que ela não estava apenas parada, mas andando para trás. Mas naquela noite, algo mudou. Enquanto observava Léo dormir, um sentimento diferente começou a borbulhar sob a superfície da resignação. Não era raiva, nem tristeza, mas uma faísca de teimosia.
A imagem da estatística fria em uma planilha voltou à sua mente, e pela primeira vez ela se rebelou contra ela. Ela não era um número, ela era Ana. Era uma mãe, uma mulher com um cérebro e um coração que ainda batiam com força. Ela era a soma de suas lutas, sim, mas também de seus sonhos adormecidos. E ali, naquele silêncio, uma decisão invisível foi tomada. O ciclo precisava ser quebrado, a estatística precisava encontrar sua voz. E aquela noite, naquele pequeno apartamento, foi o início de tudo. O primeiro suspiro antes da tempestade. O que Ana ainda não sabia é que esse tipo de decisão muda tudo. A mudança não chegou como um trovão, mas como um sussurro no silêncio opressor de uma madrugada qualquer. O apartamento estava quieto, exceto pela respiração suave de seu filho. Sentada na penumbra da cozinha, Ana sentiu um tipo diferente de cansaço. Não era o esgotamento físico do dia, mas um profundo esgotamento da alma. Ela percebeu, com uma clareza assustadora, que a estatística que a definia era uma gaiola invisível, e as grades se fechavam não apenas sobre ela, mas sobre o futuro que seu filho mal começara a sonhar. Naquele silêncio, o peso de incontáveis amanhãs idênticos tornou-se simplesmente insuportável. Por anos, uma voz interna, cínica e pragmática governou seus pensamentos. Era a voz do que ela acreditava ser a realidade. Isso é para os outros, sussurrava. Você não tem tempo, não tem dinheiro, não tem energia. O medo não era apenas de falhar, era um medo aterrorizante de tentar e descobrir que a voz estava certa. A inércia era um cobertor pesado, mas familiar. Mudar significava abandonar a certeza da miséria conhecida pelo abismo da incerteza. Essa paralisia era sua companheira constante, uma sombra que a convencia de que a imobilidade era a única forma de segurança. A faísca foi quase insignificante. Remexendo em uma caixa de coisas antigas, ela encontrou um caderno de redação do ensino médio. Na última página, com sua caligrafia adolescente e otimista, estava escrito: "Quando eu crescer, vou ajudar as pessoas a encontrarem suas vozes." Ela não se lembrava de ter escrito aquilo. Aquela garota parecia uma estranha, mas a frase, simples e esquecida, agiu como uma chave. Não foi uma epifania grandiosa, mas um pequeno choque elétrico no coração adormecido. Aquela pessoa ainda existia em algum lugar, soterrada sob camadas de contas, preocupações e resignação. Naquela noite, a batalha interna começou. A voz cínica riu da memória adolescente. "Ingênua", zombou. Mas pela primeira vez, outra voz, mais fraca e hesitante, respondeu, não com um grito de guerra, mas com uma pergunta tímida. E se ainda fosse possível? E se o ciclo pudesse ser quebrado? Essa pergunta minúscula começou a corroer as fundações da sua certeza de fracasso. Ana entendeu que o primeiro passo não era encontrar um novo emprego. O primeiro passo era se dar a permissão para acreditar que a mudança era possível. Era a transição mental de vítima das circunstâncias para uma arquiteta, ainda que hesitante, do seu futuro. A inércia foi quebrada não com um salto, mas com um gesto. Na manhã seguinte, antes que as dúvidas retornassem, Ana pegou uma caneta e o verso de um envelope. Ela não escreveu um plano de 5 anos. Escreveu uma única palavra: aprender. Foi um contrato consigo mesma, um reconhecimento de que a ignorância sobre como mudar era seu verdadeiro inimigo. Naquela tarde, usando o computador da biblioteca pública, ela não procurou por empregos. Ela pesquisou por cursos online gratuitos. O clique do mouse foi o som mais alto que ela ouviu em anos. Foi o som da primeira grade da gaiola se quebrando. A mudança de mentalidade, por mais poderosa que fosse, não pagava as contas. A esperança era um combustível, mas Ana precisava de um motor. E assim, as madrugadas silenciosas, antes preenchidas pelo peso da ansiedade, ganharam um novo propósito. A luz azul da tela do celular barato se tornou um farol,
iluminando um oceano de possibilidades e, ao mesmo tempo, um labirinto de promessas vazias. Ela digitava termos que se tornaram seu mantra: renda extra com zero investimento, trabalhar de casa com filhos, ideias para ganhar dinheiro rápido e honesto. Cada artigo lido, cada vídeo assistido, era uma pequena pá de terra cavando em busca de um veio de ouro. Ela aprendeu a filtrar o ruído dos gurus da internet, focando naquilo que era tangível, que dependia apenas de suas mãos e de sua recém-descoberta determinação, ignorando os esquemas que exigiam um dinheiro que ela simplesmente não possuía. Depois de noites de pesquisa exaustiva, peneirando centenas de ideias, uma delas se fixou em sua mente, não por ser glamourosa, mas por sua simplicidade brutal. Doces personalizados, brigadeiros gourmet, bolos de pote, pequenas delícias que poderiam nascer na sua cozinha modesta. Não havia verba para cursos, equipamentos sofisticados ou marketing elaborado, mas havia um fogão, algumas panelas e uma habilidade adormecida, uma memória afetiva de fazer doces para festas de família. E matéria-prima era acessível, e o investimento inicial poderia ser microscópico. Talvez o valor de uma única lata de leite condensado e um pacote de chocolate em pó. A decisão não foi um momento de epifania gloriosa, mas uma escolha silenciosa e pragmática, feita na quietude da cozinha enquanto seu filho dormia. Era um plano real, palpável, com cheiro de açúcar e esperança. O primeiro teste foi um desastre humilhante. A teoria dos vídeos do YouTube colidiu violentamente com a prática. O brigadeiro passou do ponto, grudando na panela com um cheiro acre de açúcar queimado. A tentativa de decoração ficou disforme, uma caricatura patética da foto que ela usava como referência. Naquele momento, com as mãos sujas de chocolate e o coração pesado, o sussurro do fracasso voltou mais alto do que nunca. Quem você está tentando enganar? A voz parecia dizer. Você não nasceu para isso. Volte para a segurança do conhecido, para a resignação. A pequena chama de esperança vacilou perante o vento frio da realidade. O custo daquele leite condensado perdido pesava em seu orçamento como se fosse uma fortuna, e a vontade de desistir foi quase esmagadora. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. A Ana de antes teria se rendido, teria visto a panela queimada como um sinal divino para parar. A nova Ana, no entanto, viu aquilo como a primeira lição. Na noite seguinte, ela tentou de novo. Com mais atenção, com mais cuidado, ela controlou o fogo, mexeu com a paciência de um artesão e cronometrou cada segundo. O resultado não foi perfeito, mas foi infinitamente melhor. Era um doce comestível, até mesmo saboroso. Ela ofereceu um para uma vizinha, com o coração na mão, esperando a crítica. Mas o que veio foi um elogio sincero, um sorriso genuíno de apreciação. Aquele pequeno gesto de validação, vindo de fora do seu próprio esforço, foi como um sopro de oxigênio na brasa vacilante de sua confiança. Era a prova de que o caminho, embora difícil, não era impossível. Encorajada, ela produziu um pequeno lote. Fotografou com a melhor luz que conseguiu perto da janela e, com os dedos trêmulos, postou a foto em um grupo de mães do bairro nas redes sociais. O texto era simples, honesto, oferecendo seus doces por um preço simbólico. As horas que se seguiram foram uma tortura de silêncio e autodúvida. Então, o som de uma notificação quebrou a quietude. Uma encomenda, pequena, apenas 6 unidades, mas era real. Ana preparou os doces com um esmero quase sagrado e, ao entregar e receber o pagamento, um punhado de moedas e uma nota pequena, ela sentiu algo que não sentia há anos. Não era sobre o valor monetário, era sobre a transação. Ela havia criado algo com seu tempo e esforço, e outra pessoa atribuiu valor àquilo.
Aquele primeiro real conquistado com as próprias mãos não era apenas dinheiro, era a materialização da esperança, a semente de uma nova realidade. Naquela noite, enquanto o apartamento voltava ao silêncio, Ana percebeu algo cruel. O sistema nunca foi feito para te tirar da base, foi feito para te manter respirando, não vivendo. Não era apenas sobre ganhar dinheiro, era sobre o sistema. Ela entendeu que ninguém iria aparecer para resgatá-la, que o auxílio não existia para libertar, mas para manter o básico funcionando, para garantir sobrevivência, não futuro. E isso doeu. Doeu porque, até ali, ela acreditava que estava falhando, mas a verdade era mais dura. O jogo sempre foi desenhado para quem vive apagando incêndios, nunca ter tempo de construir uma saída. Naquele silêncio, Ana entendeu algo que muda destinos. Ou ela continuava jogando o jogo da sobrevivência, ou começava a aprender as regras de quem constrói liberdade. E foi justamente depois dessa noite que Ana tomou a decisão mais inteligente da jornada dela. O dinheiro estava ali, real, palpável. A tentação de usar aquele valor para um pequeno luxo era imensa, a recompensa imediata que sua mente ansiava. Mas Ana viu algo diferente. Naquelas poucas notas, ela não enxergava o fim de um ciclo de esforço, mas o início de um muito maior. Ela entendeu, com uma clareza que a assustou e empolgou, que aquele dinheiro não era um prêmio, era uma semente. E sementes não são feitas para serem consumidas, mas plantadas em solo fértil, para que possam germinar e se transformar em algo infinitamente maior. Sua primeira decisão de reinvestimento foi contraintuitiva. Em vez de equipamentos melhores, ela investiu em si mesma, comprando um curso online barato sobre técnicas avançadas em sua área. Passou noites em claro, não por preocupação, mas por fome de conhecimento. Cada vídeo assistido, cada anotação, era um tijolo sendo adicionado à fundação de seu futuro. Ela aprendeu a otimizar seu tempo, a melhorar a qualidade de seu trabalho e, mais importante, a precificar seu esforço de forma justa. Foi um investimento invisível aos olhos dos outros, mas que multiplicaria o valor de cada hora dedicada dali para frente. Os resultados não demoraram. O que antes era bom tornou-se excelente. Os clientes notaram e o feedback passou de positivo a entusiasmado. As indicações surgiram de forma orgânica, com cada elogio confirmando que ela estava no caminho certo. Aquele pequeno investimento em conhecimento estava se pagando com juros emocionais e financeiros. Se essa história parece a sua vida hoje, se você já sentiu a satisfação de ver um pequeno esforço gerar um grande resultado, de plantar uma semente e vê-la brotar, deixe um like neste vídeo e comente qual foi sua primeira grande vitória. Não é para o algoritmo, é para você. Com o fluxo de caixa aumentando, o ciclo de reinvestimento se acelerou. O lucro do trabalho aprimorado não foi para o bolso, foi para a próxima fase do plano. Ela criou um site simples, aprendeu noções básicas de marketing digital para alcançar pessoas além do seu círculo imediato. Comprou ferramentas modestas que automatizavam partes do processo, liberando seu tempo para focar na qualidade e no relacionamento com o cliente. O que era um bico começou a tomar a forma de um sistema, uma pequena máquina onde cada peça era financiada pelo sucesso da peça anterior. Foi nesse ponto que a maior transformação aconteceu, não nas finanças, mas na mente de Ana. A expressão renda extra soava inadequada, limitante. Ela não estava mais complementando o orçamento, estava construindo um ativo. A identidade de alguém que fazia um extra foi lentamente substituída pela de uma empreendedora. Ela passou a pensar em escala, em processos, em marca. O medo inicial e a dúvida paralisante deram lugar a um senso de propósito e controle. Cada centavo reinvestido não era apenas um voto de confiança no negócio, mas um voto de confiança em si mesma e na sua capacidade de transformar um sonho
na sua nova realidade. O sucesso, no início, tem o gosto doce da vitória. Mas, sem aviso, esse sabor pode se transformar. Para Ana, a alegria de ver seu negócio crescer rapidamente deu lugar a uma realidade avassaladora. O dia, que antes tinha 24 horas, parecia encolher a cada novo pedido, a cada nova responsabilidade. A linha entre seu trabalho principal, sua paixão crescente e sua vida como mãe começou a se apagar, criando um borrão de exaustão contínua. As noites mal dormidas se acumulavam. A energia que antes a impulsionava agora era gasta apenas para se manter de pé. O sonho estava se tornando um fardo, e o peso de tudo, as expectativas dos clientes, as necessidades de seu filho, as demandas de seu emprego, ameaçava esmagá-la. Ela estava no topo de uma montanha que ela mesma construiu, mas o ar estava rarefeito e ela mal conseguia respirar. O ponto de ruptura chegou numa terça-feira chuvosa. Uma encomenda importante, prometida para o dia seguinte, estava longe de ser finalizada. Ao mesmo tempo, o telefone da escola tocou. Seu filho estava com febre. Naquele instante, o universo de Ana implodiu. O castelo de cartas que ela equilibrava com tanto esforço desabou em um único sopro de realidade. Sentada no chão da sua pequena oficina improvisada, cercada por materiais e listas de tarefas, as lágrimas vieram. Não eram de tristeza, mas de puro e absoluto esgotamento. Ela se perguntou se o preço do sonho era a sua própria sanidade, se a busca por uma vida melhor a estava, ironicamente, destruindo. Aquele foi o fundo do poço, o momento em que a paixão se tornou dor e a ambição uma armadilha. Ela percebeu que continuar naquele ritmo não era sustentável, era uma receita para o desastre. Foi nesse silêncio, após a tempestade de emoções, que uma nova clareza emergiu. Trabalhar mais não era a solução. A resposta não estava em mais horas de esforço bruto, mas em inteligência e organização. Ana mergulhou em livros e vídeos sobre produtividade. Não como uma guru de sucesso, mas como alguém que se afogava buscando uma boia. Ela descobriu o poder dos blocos de tempo, das listas de prioridades e, mais importante, da palavra não. Começou a desenhar uma rotina rígida, mas libertadora. Horários para o negócio, horários para o filho, horários para o emprego e, crucialmente, horários para si mesma. Cada minuto do seu dia ganhou um propósito. O caos não desapareceu, mas pela primeira vez ele tinha limites. Ela estava construindo as margens do rio para que a correnteza não a levasse mais. Essa reestruturação se estendeu, inevitavelmente, para as finanças. O dinheiro que entrava, antes uma fonte de celebração, havia se tornado parte do caos. Misturado com as contas da casa, os gastos do negócio e as despesas pessoais, era impossível saber o real estado de sua saúde financeira. O crescimento desorganizado era tão perigoso quanto a estagnação. Com a mesma disciplina que aplicou ao seu tempo, Ana atacou suas finanças. Abriu uma conta bancária separada para o negócio, criou planilhas detalhadas para rastrear cada centavo que entrava e saía e estabeleceu um salário fixo para si mesma. Essa separação foi transformadora. De repente, ela não era apenas alguém ganhando um dinheiro extra. Ela era a gestora de uma empresa. O controle financeiro lhe deu poder e uma visão clara do caminho a seguir, transformando a ansiedade em estratégia. O resultado não foi uma vida perfeita e sem estresse, mas um equilíbrio conquistado a duras penas. A batalha contra o caos não era uma guerra a ser vencida de uma vez por todas, mas uma dança a ser aprendida. Ana aprendeu os passos. Ela aprendeu a antecipar os momentos de maior demanda, a delegar pequenas tarefas em casa, a comunicar seus limites e a proteger seu tempo de descanso com a mesma ferocidade com que protegia seu negócio. O esgotamento deu lugar a uma energia focada e sustentável. Ela não estava mais apenas sobrevivendo ao sucesso, estava prosperando dentro dele.
Com o tempo e o dinheiro finalmente sob controle, a base para o próximo grande salto estava solidificada. Ela havia domado a fera do crescimento e agora estava pronta para cavalgar. Chegou o dia em que as planilhas pararam de ser uma fonte de ansiedade e se tornaram um mapa para a liberdade. Por meses, os números do seu negócio não apenas cobriam as despesas, mas superavam com consistência o valor do auxílio. Aquele benefício que antes era a diferença entre a calma e o desespero, agora parecia uma âncora, um lembrete de uma versão de si que ela lutava para deixar para trás. A decisão pairava no ar, pesada. Era o momento de cortar o último fio que aprendia a um passado de dependência. Era um salto no escuro, mesmo com o chão parecendo pela primeira vez firme. A memória dos dias de incerteza ainda era vívida. O alívio ao ver o depósito na conta, a segurança de saber que o básico estava garantido. Aquele auxílio foi sua tábua de salvação. Mas, com o tempo, a gratidão se misturou a um sentimento de estagnação. Seria ela capaz de se sustentar sem essa rede? E se um cliente desistisse? E se as vendas caíssem? O medo sussurrava dúvidas, tentando convencê-la de que a segurança conhecida, mesmo limitada, era melhor que a liberdade arriscada. Era a batalha final entre a Ana que precisava sobreviver e a Ana que ansiava por viver de verdade. O ato em si foi anticlimático, burocrático. Não houve fanfarra, nem testemunhas. Apenas Ana, a tela de um computador e um formulário. Cada campo preenchido era um passo em direção ao precipício da autossuficiência. Nome, documento, motivo do cancelamento, estabilidade financeira. Digitar essas palavras foi, ao mesmo tempo, a coisa mais assustadora e orgulhosa que já fizera. O cursor piscava sobre o botão confirmar, um pequeno retângulo que continha seu futuro. Uma respiração funda, um segundo de hesitação que pareceu uma eternidade. E então, o clique. Um som minúsculo para uma mudança monumental. Depois do clique, veio o silêncio. Um silêncio profundo, diferente de qualquer outro. Não era um silêncio de vazio, mas de espaço. Espaço para crescer. Uma onda avassaladora de emoções a atingiu. Primeiro, um pânico gelado, seguido por uma onda de orgulho tão quente que trouxe lágrimas aos seus olhos. Ela olhou ao redor, para sua pequena estação de trabalho, para os brinquedos dos filhos no chão. Tudo aquilo era dela, construído com suas mãos, sustentado por sua coragem. A responsabilidade era total, absoluta, mas pela primeira vez não parecia um fardo, parecia poder. Aquele ato redefiniu seu conceito de sucesso. Não se tratava mais de acumular dinheiro ou atingir metas. O sucesso, ela percebeu, era a liberdade de escolha. A capacidade de dizer, não, obrigado, eu não preciso mais. Ela deixou de ser uma estatística no sistema para se tornar a arquiteta de seu destino. O salto de confiança não foi apenas sobre acreditar no negócio. Foi sobre acreditar em si mesma, em sua capacidade de construir e perseverar. O capítulo da sobrevivência, escrito com linhas de medo, estava encerrado. Agora, com a caneta em mãos, Ana começava a reescrever o capítulo da prosperidade, onde cada palavra era uma prova de sua força. A manhã seguinte não foi marcada por luxo, mas por um silêncio profundo, cheio de paz. Pela primeira vez em anos, Ana acordou sem o peso esmagador da incerteza no peito. A liberdade que ela tanto buscou não estava em uma conta bancária recheada, mas no simples ato de preparar o café da manhã para seu filho, sabendo que aquela refeição e todas as próximas eram fruto do seu próprio esforço, da sua própria resiliência. A autossuficiência não era um destino, mas um estado de espírito.
A tranquilidade de saber que, independentemente do que acontecesse, ela havia construído as ferramentas e a mentalidade para enfrentar. A verdadeira riqueza era o controle sobre o seu tempo, a capacidade de dizer sim para uma tarde no parque sem culpa, a soberania sobre suas próprias decisões. Com a segurança financeira, veio uma nova perspectiva sobre o que significava sucesso. Antes, sucesso era apenas sobreviver, pagar as contas em dia, garantir que não faltasse o básico. Agora, o conceito se expandiu para legado. Era sobre construir algo que duraria mais do que ela, sobre ensinar seu filho não apenas a evitar as armadilhas da pobreza, mas a enxergar o mundo como um campo de oportunidades. A mentalidade de escassez, que a assombrou por tanto tempo, foi lentamente substituída por uma de abundância, não de bens materiais, mas de possibilidades. Ela percebeu que o dinheiro não era o objetivo final, mas sim a ferramenta que lhe permitia ser a mãe e a mulher que sempre sonhou, livre das amarras constantes do medo e da dependência. Olhando para trás, a jornada de Ana se destila em lições universais. A primeira, e talvez a mais poderosa, é a clareza de propósito. A obsessão em dar um futuro melhor ao filho foi o combustível que a manteve em movimento nos dias mais sombrios. A segunda lição é a disciplina implacável. Ela não esperou ter grandes somas para começar a gerenciar. Tornou-se mestre do pouco que tinha, transformando cada centavo em um soldado a serviço de sua missão. A terceira é a coragem de sacrificar o conforto imediato por um objetivo maior, ignorando o julgamento alheio. E, finalmente, a lição de que a autossuficiência é uma construção diária, um tijolo de cada vez, e não um evento milagroso. Essa história não existe para ser apenas admirada, mas para ser um mapa. E o primeiro passo no seu próprio mapa não exige um grande salto, mas uma pequena decisão. Primeiro, defina seu porquê com uma honestidade brutal. Escreva em um papel qual é a dor que você quer eliminar ou qual é o sonho que te tira o sono. Seja específico. Segundo, nos próximos 3 dias, rastreie absolutamente cada centavo que sair da sua conta, não para se julgar, mas para ganhar consciência e controle. E terceiro, dedique uma única hora neste final de semana para aprender uma habilidade que possa gerar R$10. O objetivo não é o dinheiro, é provar a si mesmo que você pode criar valor do zero. O legado que Ana está construindo não está nos números de sua conta bancária, mas na quebra de um ciclo. Ela está mostrando ao seu filho e a todos nós que as circunstâncias de nascimento não precisam ditar o destino. Liberdade financeira é, em sua essência, a liberdade de escrever sua própria história e definir seus próprios termos de vitória. A jornada dela prova que, com um propósito claro e disciplina inabalável, é possível transformar desespero em poder. Se a história de Ana te inspirou a quebrar seus próprios ciclos, saiba que essa é a nossa missão aqui. Depois disso, só existem 2 opções: agir ou voltar para a mesma vida, fingindo que não viu. A história termina aqui. A sua decisão, não. Se isso não te incomodou, nada vai. Porque a dor não é não saber, é continuar exatamente igual, depois de entender. Inscreva-se para não perder nossa próxima história. Sua jornada começa agora.